O nome do problema é Monitorando a Amazônia. E o texto diz que uma rede de estações de aquisição de dados autônomas, alimentadas por baterias, foram instaladas para monitorar o clima na região da Amazônia. Uma estação de controle pode iniciar a transição de instruções para as demais estações para que elas alterem seus parâmetros atuais. Para evitar a sobrecarga da bateria, cada estação, incluindo a estação de controle, podem transmitir, na verdade pode, né? Digita errado aqui, pode transmitir informações para apenas duas outras estações. Os destinatários de uma estação são as duas estações mais próximas. Em caso de empate, o primeiro critério é escolher a estação mais a oeste, à esquerda no mapa, e o segundo critério é escolher a estação mais para o sul, parte inferior do mapa. Você foi contratado pelo governo do estado do Amazonas para escrever um programa que decide se, dadas as localizações de cada estação, mensagens podem alcançar todas as estações. Então, o problema é bastante interessante. Eu vou ter as estações e, naturalmente, as estações vão ser os nossos vértices no nosso grafo, né? E se eu posso mandar uma mensagem de uma estação para outra, eu estabeleço uma aresta da estação que manda o sinal para a estação que recebe o sinal. Então, a entrada consiste em um inteiro n seguido de n pares de inteiros x1, y1, indicando as coordenadas de localização de cada estação. O primeiro par de coordenadas determina a posição da estação de controle, enquanto que os n-1 pares restantes são as coordenadas das outras estações. São impostas as seguintes restrições. As coordenadas são entre menos 20 e 20 positivo e a quantidade de estações são menos do que 1000. A entrada termina com n igual a 0. Para cada expressão dada, na saída imprima uma linha indicando se todas as estações podem ser atingidas ou não. O formato exato da saída, mais uma vez, ficou postergado para o exemplo, né? Então, voltando rapidamente aqui no texto, para a gente entender bem a solução, vejam que eu tenho algumas restrições. A primeira delas é que cada estação só pode transmitir informação para apenas outras duas. Isso é muito importante, eu não posso transmitir a partir de uma para todas as demais. E como eu escolho essas duas? Eu vou escolher das outras estações as duas mais próximas. Se houver empate, aí eu decido escolhendo à esquerda ou para baixo. Voltemos aqui para o nosso exemplo. Então eu vou começar no exemplo de entradas e saídas. O 4 indica o número de estações de controle e aí são as coordenadas. As coordenadas da primeira estação, da segunda, da terceira e da quarta estação. Então jogando isso no plano cartesiano eu fico com uma coisa parecida com essa. Essa que está em azul, eu botei ela em azul para destacar ela das demais, porque a primeira é a extração de controle inicial, de onde deve partir o sinal, inicialmente. Então vamos começar aqui. Quando eu calculo a distância euclidiana de P1 para P2, P3 e P4, eu vejo que a distância de P2 para P2 e P4 é raiz de 2, e quando eu calculo para P3 é 2. Então as duas mais próximas são P2 e P4, então não vai precisar de fazer desempate, que eu tenho exatamente duas entre as mais próximas, e eu consigo mandar sinal para elas. Quando eu calculo para P2, P2 tem como mais próximas P3 e P1, de novo com raiz de 2 de distância, e P2 para P4 seria 2 unidades, né? Raiz de 2 é 1.4 alguma coisa. Então eu consigo mandar sinal de P2 para P3. E o que é importante aqui, nas arestas que estão em laranja, é que, partindo de P1, eu consigo conversar com P4 e também com P2. E o sinal que eu mandei para P2 pode ser repassado para P3. Então, como eu consigo atingir todas as estações, a saída é ok. Eu consigo, tem um textozinho que está no caderno de problemas. Para a gente é interessante saber que esse é um caso que acontece. Agora, nesse segundo caso, eu tenho 6 estações. As coordenadas aproximadas, quando plotadas no plano cartesiano, dá uma coisa parecida com essa. E olha o que acontece. Partindo da estação de controle, os dois mais próximos são o 2, o 4 e também o 3. A distância deles ali, o 2 é o mais próximo do 1, porque é exatamente uma unidade de distância, mas entre o 4 e o 3, a distância é raiz de 2. Então, nesse caso, eu tenho que estabelecer o critério de desempate. Como o 4 e o 3 estão igualmente distantes do 1, eu vou escolher o 4 porque entre o 4 e o 3 é o que está mais à esquerda. Então, o 2 porque era o mais próximo, o segundo mais próximo ficou no empate entre o 4 e o 3, o 4 foi escolhido. Quando eu vou avaliar o 2, agora o 2 está naquela situação. Os 3 têm exatamente a mesma distância do 2. O 2 para o 1 é uma unidade de distância, o 4 para o 2 é uma unidade e o 2 para o 3. Eu tenho que escolher dois deles. Havendo empate, o que eu faço? Eu escolho o mais à esquerda, depois o mais abaixo. Então, eu vou ter essa situação aí em relação ao 2. E, por fim, o terceiro cenário é quando eu avalio do 4. O 4 vai escolher o 2 que é mais próximo depois do 1.
Então veja vocês que a partir da estação número 1 eu não consigo atingir nem a estação 3, nem a 5, nem a 6. Então eu não consigo atingir todas. Esse é um caso que não há possibilidade de você passar por todas as estações. Como é que a gente resolve esse problema? Bem, primeiro eu tenho que estabelecer quem é o meu grafo. As estações são os vértices, as arestas são as distâncias, né? As arestas que eu vou inserir no gráfico são distâncias, mas lembrando que para cada vértice só pode partir no máximo 2 arestas, e essas arestas têm que apontar para os mais próximos, seguindo aqueles critérios de desempate apresentados. Então eu vou registrar na minha solução cada adjacência do 1 com 4 parâmetros. Mas peraí, mas não precisava só da distância e do vértice? Eu vou botar 2 parâmetros extras e você vai entender por quê. O primeiro é a distância ao quadrado, porque comparar distância e distância ao quadrado em termos de desigualdade é a mesma coisa, com a vantagem que d ao quadrado é inteiro e raiz de d nem sempre é inteiro. Então a gente evita trabalhar com ponto flutuante guardando o quadrado da distância. Eu vou guardar o vértice v, que eu consigo chegar, e também as coordenadas de v. Nessa ordem, primeiro x, depois y. Qual é o critério de ordenação estabelecido no problema? Eu posso botar vários ifs. Primeiro que se a distância for menor. E se a distância for igual, aí eu tenho que usar o mais a oeste. E se a distância for mais a oeste, ainda eu tenho que usar a mais para baixo, né? Então, nesse sentido aqui, o que a gente faz? Se eu colocar as informações de adjacência de U com essas 4 nessa ordem dessa quádrupla aí, eu reduzo todas aquelas verificações a uma ordenação lexicográfica. Porque na ordenação lexicográfica vai vir primeiro os de menor distância em relação ao U. Quando empatar, ele usa o x. O x negativo vai ter precedência em relação ao x positivo. Então, quem está mais à esquerda vai ter x mais negativo, vai vir antes. Houve empate também na distância do x, eu vou para o y. E o y negativo vai levar precedência. Então, vejam vocês que ao escrever dessa maneira aqui, eu simplifiquei demais o meu problema. Então, eu evito todos aqueles ifs por uma questão de ordenação lexicográfica. Para aproveitar essa questão toda, que a ordenação lexicográfica resolve esses critérios para mim, eu vou inserir minha lista de adjacências não colocando um vetor para cada vetor, mas sim um set, porque o set vai manter essa ordenação o tempo todo para mim. Então, uma vez construído o grafo, que é a parte mais difícil desse problema, aí eu uso a BFS, porque a BFS vai me permitir saber quais são os vértices atingíveis a partir da estação de controle. Se a quantidade de vértices atingíveis for igual à quantidade total de estações, então é verdadeiro, caso contrário, é falso. A complexidade vai ser quadrática aqui para cada caso de teste. E de onde vem esse quadrado? Vem do fato que eu vou ter que calcular as distâncias euclidianas entre todos os pares de pontos. Então não tem muito para onde correr, né? Eu preciso fazer aí essa verificação entre todos os pares possíveis. E isso vai estabelecer a complexidade. A parte da travessia vai ser até mais simples em relação, em termos de complexidade, do que em relação a essa construção do grafo. Muito bem, vamos ver aqui o código que resolve esse problema. Está aqui. Essa é a BFS. Aqui, nesse ponto, já vou estar com o gráfico construído. Veja que a BFS tem minha fila. A fila insere o vértice inicial, que é a estação de controle, que é o número 1, né? Está parametrizado, mas eu já começar com 1, com certeza. Marco como visitado. Depois vem a nossa travessia. A diferença desse código para o que eu mostrei agora há pouco é que na minha lista de adjacências agora é uma quádrupla, não mais uma dupla, mas quando eu uso o range for, que usa o alto, com esses 2 pontos, com a decomposição estruturada aí, simplifica demais o código, né? Para cada entrada desse set, né? desse conjunto de adjacências, eu extraio esses 4 parâmetros. Se o V ainda não foi visitado, aí eu insiro ele na fila e sigo adiante. Veja que, na verdade, para BFS só interessa agora o V, porque as questões das distâncias já foram resolvidas na construção do grafo. E a construção do grafo é feita aqui. Como eu tenho múltiplos casos de teste, antes de começar um caso de teste, eu limpo a matriz de adjacências. Da lista de adjacências, perdão, eu preciso de... Isso é um processo que a gente quase não faz mais hoje em dia, por causa do Code Forces, mas no UV isso é muito comum. Múltiplos casos de teste, a gente usa uma variável global, tem que limpar ela entre cada instância, né? E o que eu faço agora? Vou passar em P e Q, nesse laço duplo, eu estou passando em todos os pontos. Para cada ponto P, eu extraio a componente x e a y do P. Para cada ponto Q, eu também extraio as componentes QX e QY. E nessa linha, logo a seguir, eu calculo a distância euclidiana ao quadrado entre os pontos P e Q. Nos vetores, nos conjuntos que estão associados às adjacências de P e Q, eu insiro uma aresta. E uma aresta aí nada mais é que uma quádrupla, é uma tupla com 4 inteiros, né? Eu só chamei ela de aresta para ficar mais legível. Eu insiro uma aresta com a mesma distância, com as coordenadas do ponto de destino e o ponto de destino em si.
Nessa inserção do set, o set vai manter essa estrutura ordenada, então ele vai privilegiar para aparecer no começo do set as mais próximas, segundo os critérios do problema. Pode acontecer que eu insira mais de uma aresta, porque eu vou fazer todos os pares, né? Então, quando esse total de arestas que eu inserir exceder 2, eu só posso ter no máximo 2, eu tenho que jogar alguém fora. E quem eu vou jogar fora? A que for a maior de todas. Então, nesse momento, quando eu chegar ali maior que 2, eu vou ter exatamente 3. Então, eu excluo a última. Então, eu uso esse iterador para o fim. O iterador por fim não é um iterador válido no C++, porque ele é um após o final. O último elemento está antes do fim, então eu uso esse método prev que traz o meu iterador uma posição para trás. Então isso aponta para o último elemento do set. Para quem conhece um pouquinho mais C++, deve estar se perguntando por que eu não usei o RBegin. O RBegin é o iterador para o último elemento do set. Aí evitaria de usar o prev e o end. Só que, infelizmente, o método que apaga o elemento do vetor não aceita o iterador reverso. Então eu preciso de um iterador direto, né? Então tem que ser o end voltado a uma posição para trás. Então a maneira de apagar o último elemento do set é essa daí. Faço isso para os conjuntos aí associados ao P e ao Q. Então, quando eu terminar essa construção, as minhas listas de adjacências têm todos os vértices e para cada vértice, no máximo, 2 arestas. Bem, reseto o bit set que marca os vetores já visitados para que eu possa fazer a minha travessia de novo. Como essa bit set aí para os visitados é variável global, tem que ser resetada, eu rodo a BFS em 1, esse visitado vai ser modificado pela BFS e no final eu uso o método count, que vai me dizer no bit set quantos deles são verdadeiros, quantos foram descobertos nessa travessia. Se esse total for exatamente igual a n, então é possível mandar mensagem para todas as exceções, caso contrário, não é possível.